Olá, tudo bom com você? Eu me chamo Débora Galhardi e esse é o podcast Débora no Canto Dela, aqui que eu gravo de São Paulo, no Alphaville, aqui na Connection Studio, mas que vai aí para o Brasil e para todo mundo aí pelo YouTube, pelo Spotify, com cortes aí pro Instagram também. Então você quer acompanhar trechinhos aí especiais de várias mulheres que já estiveram aqui, é só você correr lá no Débora no Canto Dela no Instagram. E hoje quem tá comigo é aquela mulher que você já conhece, aquela terapeuta querida da minha lista de queridas, que é a Isana Menezes, que tá comigo aqui todo mês, falando sobre assuntos importantes e não só para as mulheres. Eu sei que aqui o podcast é em especial para as mulheres, mas tem muitos homens, né? Ela tem falado para mim, tem muitos homens que têm, às vezes, procurado ela ali no direct, falando que é muito importante, né? Alguns temas que ela trata, porque é bom que homens estejam ali para saber lidar também com as suas esposas. Então, o ideal é que você que é mulher envie também esse conteúdo para os homens de plantão e você que é homem de plantão envie aí para as mulheres. Então, quero agradecer a participação dela aqui por ter aceitado o meu convite, que está cada vez mais difícil, viu, essa agenda, mas te agradecer e seja bem-vinda novamente. Isana, tudo bom? Tudo bem, Débora? É uma alegria estar aqui com você de novo. Deus é muito bom. Mais uma vez um bate-papo muito gostoso, né? Com certeza. E vamos falar logo do tema, porque é um tema que está aí em alta, tem acontecido muito, principalmente estamos, né, falando, gravando esse podcast em 2024, talvez você veja daqui 5 anos e esteja cada vez pior, né? Porque a sobrecarga emocional, a ansiedade, a correria, o estresse, tanta coisa acontecendo e a gente achando que dá conta de tudo, né, Isana? Sim. Ou não só achando, mas querendo dar conta de tudo, o que é pior, né? O que é isso? O que é a sobrecarga, Isana? A gente pode considerar um mal do século mesmo? Isso vai acontecer cada vez mais? Vai acontecer cada vez mais. Infelizmente, é uma realidade, não é só uma realidade para homem, para mulher, é para o ser humano. Porque é uma cobrança exacerbada que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser, que eu tenho que estar. Você tem que estar numa produção louca e quando você vê, você já passa isso. O que é isso, Isana? É toda hora uma cobrança. Pessoas que têm uma maturidade emocional, pessoas que têm um autoconhecimento, já sofrem com isso. Agora, pessoas que têm gatilho de ansiedade, TDAH, várias questões que às vezes nem sabe que tem, síndromes que às vezes nem sabe que tem. E faz o quê? Uma pressão exagerada. É a mesma coisa que a gente pegasse, Débora, uma bexiga de aniversário. Você enche, você vai apertando, ela vai fazendo barulho. Você vai apertando, ela vai fazer o barulho. Até o momento que muitas vezes ela explode. E não é a quantidade do ar que eu coloco. Você entende? É a maneira como eu lido com isso. Porque eu posso pegar uma bexiga, encher ela menos, fazer esse mesmo procedimento, ou uma bexiga extremamente, fazer o mesmo procedimento. O que acontece é o momento que cada um está. E quando a gente não entende isso, dessa sobrecarga, a gente se coloca também em situações, em questões emocionais muito propícias a isso. Como que é isso, Isana? Você já ouviu aquela música que fala: quem dera ser um peixe para em seu lindo aquário mergulhar? Na realidade eu gostaria de estar nessa situação. Você se molda aquilo, mesmo com sobrecarga, mesmo a síndrome da boazinha, mesmo não, a gente vai dar conta de tudo. E aí, quando você vê, você nada para o outro e não para si mesmo. Você se coloca numa situação para o outro e não para você mesmo. Isso vai fazendo uma somatização. Isso vai fazendo uma somatização. Nós nunca vimos uma sociedade tão adoecida como hoje. E aí você me fala: Isana, mas a gente tem internet, tem Google para tudo, você tem autoconhecimento para tudo, as pessoas sabem. Mas o que acontece? É muita informação. Não há feito uma filtragem dessa informação. E aí a sobrecarga, que eu preciso ser o quê? Um ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo provedor, um ótimo isso, aquilo. Mas o que realmente eu gostaria? Ah, Isana, eu gostaria de pintar. Eu gostaria de final de semana sair com a minha família e passear. Eu gostaria, mas por que você não faz isso? Porque o tempo não me cabe,
o meu emocional não me cabe. E aí as pessoas estão tendo uma confusão muito grande aí de esgotamento com a síndrome de burnout. Isso é uma coisa muito grave, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É porque na realidade a gente tá trazendo para si as responsabilidades, né, que às vezes nem caberia. Eu vejo muitas pessoas da sua área aí, psicólogos, terapeutas, falando sobre isso, que têm atendido muito pessoas que não porque estão com os problemas, né, de lá de trás, que eram problemas, relacionados à saúde, não que não seja uma questão da saúde, é uma saúde, Sim, né, emocional, mas de outras questões que não tinham tanto controle. A questão hoje maior é que está no nosso controle, porque é aceitar ou não aquela responsabilidade que não é necessário. Só que eu tenho visto também, falando de comunicação, por ser de comunicação, é que hoje estão, cada vez mais, as pessoas estão vendendo que você tem que fazer muito, ter muito, e não ter tempo, porque parece que é mais, como é que fala? É ruim se você for uma pessoa que não tem tempo. Então tá tudo assim: "E aí, como é que você tá?". "Tô correndo". E a palavra do momento é: tô sim. correndo". Se você falar: "Ah, eu tô em paz", parece que é Nossa, o como? problema é estar em paz, né. Você também Sim, percebe isso quando você sim, atende as total. mulheres e tudo? Um exemplo claro que a gente pode pegar é, você lembra, eu tenho 46 anos, a gente vai fazer 47. As festinhas de aniversário da nossa época, era o bolinho, era todo mundo junto, aqueles bolos grandes e aquela alegria. Hoje qual é a prioridade? Eu preciso fazer uma festa cada vez maior, num lugar maior, mais chique, com mais pessoas, mais. Eu Instagramável. perdi, exato, eu perdi a essência. E aí, quando eu perco a essência desse momento, que às vezes é o quê? É você fazer o bolinho com seu filho, cantar parabéns ali com seu filho e sua filha, é estar junto, é alegria de vamos. A gente acha isso lindo no filme, mas a gente não traz para a vida real. Ai, vamos bater o bolo, vamos. Ai, mamãe sujou, tá tudo bem, amor, vamos juntos e vamos. A construção. As pessoas estão em busca de um ideal que é quase inumanamente impossível. A gente pega as redes sociais, todo mundo tá bem, tá tudo lindo, tá todo mundo maravilhoso, é o ter, e todo mundo esquece do ser. Eu preciso sentir, pensar e agir. Se eu não sinto, o que as pessoas estão fazendo, Débora? Elas estão agindo por tabela. Eu não tenho sentir primeiro. Eu tenho que sentir o prazer, eu tenho que estar feliz. Ah, eu acordo hoje, mas Isana, eu não estou no momento que eu gostaria profissional, eu não estou na casa ainda, mas faça da tua casa o melhor momento. Sabe? Ai, faça, monte a sua mesa com o que você tem de melhor. Faça sua comidinha, seu arroz e feijão, seu ovinho, mas com empenho. Que isso Uhum. faz um registro, isso marca vidas. As pessoas estão preocupadas hoje em ter, em agir, 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 sem eu ter o priorde, que é o sentir. Se eu não sentir, eu não penso. Se eu não penso, eu não ajo. Então tá tudo conectado. Eu preciso sentir, eu preciso entender que a vida é um presente, eu preciso saber que eu sou grato por existir. Talvez não na plenitude que eu gostaria, mas eu estou no processo para que isso aconteça. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a pensar: ai, Deus, obrigado pelo dia que eu estou vivendo, sabe? Ainda não é, mas a gente vai aí conquistar junto. E aí você vai fazendo esse pensamento até o momento de você agir. Mas não agir por um resultado final. As pessoas têm se perdido nisso. Por isso que fica o quê? Esse esgotamento. Por isso que as pessoas se perdem de si mesmo, vira uma ganância de algo que nem elas sabem onde vão chegar. E aí o que que elas fazem? Elas se punem porque elas se perdem no processo. Uhum. Elas também fazem o quê? Com as suas famílias. Elas começam a executar isso de uma maneira tão desenfreada, porque é uma corrida que nem ela sabe, ela imagina que era o ter, o fazer, o acontecer, mas não é viver o processo. E ela se perde. E para que isso aconteça, ela começa o que? A sacrificar. E tem coisas que não tem volta. Às vezes um casamento não volta mais. A infância do teu filho, da tua filha não volta mais. Os seus 30 não vai voltar mais. Sim. Você pode ressignificar nos teus 40 e nos teus 50. Mas dos 30 aos 40 são 10 anos, gente. E a gente acha que, tem gente que já está pensando em 2026, 2025. Mas eu entendo que você tem que se programar, mas ela não sente esse processo de 2024.
ela não tem alegria de sentir, ela não pensa, ela não age, ela tá focada e perde tudo. E tem horas que o perder passa pelos nossos dedos e não tem significância. Então, quer ver um exemplo claro? Aham. Nunca se viu um número tão grande, nunca se viu, gente, de pessoas milionárias, bilionárias, mas um alto índice, sabe do quê? De suicídio. Uma universidade americana fez esse levantamento. Como assim, Zana? Não é só ter o dinheiro, os carros, as viagens, há um vazio. O poder te dá essa falsa sensação que eu posso, que eu posso. Chega uma hora que você pode o quê? Você já teve tudo. Você já fez Sim. tudo. E aí o que eu faço? Eu tô vazia. Então não é o agir. Uhum. Eu tenho que sentir, eu tenho que pensar e eu tenho que agir. Tem que estar tudo interligado. Aí eu tenho equilíbrio. Quando eu não tenho nada disso. Então as pessoas acham que é o carro importado, é as viagens, não é errado você pensar e querer isso. Mas não o que acontecer, você executar toda uma família, todos os seus princípios, seus padrões, em busca disso, porque você também está eu poderia até dizer mais, você está se abandonando, se largando. E aí você passa por cima de tudo, até de você mesmo. Chega no momento que você consegue viver isso, você não se reconhece. E é exatamente o que você falou, né, é não se acolher, né, você começa a não se Exato. acolher mais, não pensar nos seus o que são prioridades, porque você tá indo caminhando, né, tá carregando, você tá sobrevivendo, né, então Sim, você não tá vivendo. E aí começam as manifestações também físicas, porque daí começam sim, as doenças, psicológicas, você começa a ter, os problemas de toda essa falta de parar e pensar: "Não, o que que isso vale, o que não vale". Eu estava vendo muito, a gente que lida, né, com as mídias e tudo mais, muitos youtubers, muita gente aí das mídias dando uma pausa, falando: "Olha, eu tô saindo", é claro que eles têm uma equipe, é claro que dão continuidade nas sim, mídias, enfim, não dá para pausar hoje, né, que é um braço da empresa, né, vamos dizer assim. Mas eles dão uma pausa e falam: "Não, vou ficar 6 meses, vou ficar uns 3 meses, vou gravar conteúdo e deixar lá", porque assim, é estressante, quando você vê a sobrecarga é tão grande e de coisas que você não precisa, né, sim, porque tem coisas sim, que você nem precisaria estar. "Ah não, eu sim, vou nesse evento, nesse", e olha que essa coisa agora do algoritmo, você é perseguido, né, porque se você coloca ali que você quer uma coisa, você vai ver a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. Então sim, imagina você, sabe, se inscrevendo em diversos cursos, comprando várias coisas de várias lojas, então imagina aquilo, a gente tá falando só do celular aqui, mas a gente tem a sobrecarga vindo de todos os lados. todos os Mas lados. a maior parte das pessoas estão falando disso, que o eletrônico, as redes sociais, a internet, isso como tem, chamado as pessoas para uma vida que não elas não precisam. Porque Sim, a gente está se comparando com um robô, né, porque ele sim sim, tem onde ele abrir uma aba, abre outra e ele não tem sentimento e ele não vai sobrecarregar. Aquilo ali só vai dar uma pane e vai ser consertado. A gente não, a gente tem uma vida e muitas vezes não sim, passa de 50, 40, 60 anos. sim, não Quando consegue. vai e quando é bem vivido, né. Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leila, sou da Terra Fogo Joias, somos fabricantes de semijoias há 20 anos. São joias clássicas e atemporais, feitas para a vida. Nós damos garantia de banho de 1 ano contra defeito de fabricação. São peças antialérgicas, nós não aplicamos metais que causem alergia. Nós damos assistência com relação a qualquer tipo de conserto. E nós temos aqui uma variedade de modelos em pérola, peças personalizadas, como esse coração com a cor de malaquita, que você pode personalizar com o nome. Nós temos pedras cravejadas em zircônia de alta qualidade. O nosso banho é de ouro 18 quilates. Você pode pedir para as nossas meninas através das nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook e TikTok. E temos também um site que é www.terrafogojoias.com.br. Entre em contato conosco e seja parceira e seja uma grande empreendedora no ramo de semijóias. Estamos aqui para poder te ajudar e oferecer o melhor para você.
nos Estados Unidos tem um método que eles fazem para as pessoas que são milionárias, pessoas que têm um patamar, um poder aquisitivo muito alto. Eles cobram $10.000 por dia para que a pessoa vá para uma floresta. É como se fosse um Nossa. programa, um reality show, só que não é sem roupa, é a pessoa normal. Ela paga $10.000 por dia, mas ela tem que aprender a caçar, ela tem que aprender a sobreviver no mato, ela não tem papel higiênico, ela não tem meios de higiene. Mas por que isso? E você fala para mim, mas Isana, esses milionários, essas pessoas vão se sujeitar, eles têm que ir em busca do sentir primeiro. Uhum. Eles se abandonam no processo. E aí o que acontece? Eles se perdem, porque eles podem tudo, eu consigo tudo. Tudo que a gente precisa hoje está à mão, é celular. E isso é importante. As pessoas falam, imagina que coisa arcaica. Como você falou. Hoje em dia, você olhar e falar assim, nossa, mas tem pessoas que são famosas, mas estão em casa, não estão fazendo megas festas, não estão indo nos megas eventos. Elas entenderam que o mais importante elas já têm. E que isso para os outros é um absurdo, porque não é o que todo mundo faz. É o quê? É o que ela... O normal é o sentir. E aí você me fala, quem paga $10.000 para estar no meio de uma floresta, sem estrutura nenhuma, sem tecnologia nenhuma? Ele precisa se autoconhecer. Ele precisa saber quem ele é. Porque em algum momento desse processo ele se perdeu. E para ele isso é o máximo. Porque a gente entra no automático, Débora. Como você falou. A gente entra num automático. E aí o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mídia tá aí, ela é bem-vinda sim, ela é utilizada, hoje a gente não consegue desmembrar isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, que muda tudo, é uma coisa incrível. Você escreve uma frase e de repente você tecla e tudo ali já tá acontecendo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque viver não é teclar, viver não é Ctrl+C e Ctrl+V, viver não é eu ir ali e eu apagar, não se apaga o que se vive. Sim. Você carrega isso. Então o brasileiro, eu digo isso com totalidade, e é feito um estudo sobre isso, infelizmente o brasileiro tem aquela mania da carteirada. Eu tenho um poder aquisitivo, você acha que você está falando com quem? E nós não vemos isso, porque isso é uma questão de educação, isso é uma questão de geração, como fomos formados. O Brasil, ele foi em cima de uma colônia de exploração, querendo financeiramente sobrepor ao outro. Quando eu pego países como orientais, Japão, quando eu pego países dentro da Europa, eu pego governantes, o quê? Utilizando transporte público, o mesmo hospital, as pessoas iguais. Eu pego no Japão os pais limpando o banheiro junto com seus filhos. Então entende o quê? Igualitário. Nós somos, juntos somos mais fortes. Nós fazemos parte da mesma essência, da mesma matéria. E a gente se perde. Então o Brasil veio esse boom, essa questão econômica, dessa questão da globalização, mas é o que eu sempre falo, para as pessoas que têm amadurecimento emocional, maturidade, conhecimento, ela vai super bem nisso. Uma pessoa que não tem isso, que é como a gente fala, a pessoa que ela não procura crescer nisso, é só disso para pior. Sim. Então aí que a gente tem que levantar e sinalizar, né, que tem um perigo aí. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que se vive, eu não volto atrás. O que eu falei, eu não volto. Que é isso, Isana? Você magoou uma pessoa, você pede perdão, você pede desculpa, só que falar é fácil, mas quem recebe isso é mais difícil. Então dá muito mais trabalho para eu poder consertar tudo isso do que eu me posicionar e eu entender. Eu deveria ter dito? Eu deveria ter agido? Então, é na hora que você vai falar, você para e você pensa, não, eu não preciso disso, ou fulano não precisa ouvir isso. Aí eu tenho maturidade, aí eu tenho autoconhecimento, aí eu tenho cura, mas quando eu não tenho absolutamente nada disso, é o que a gente está falando. Sim. Eu só repito padrões. E é exatamente sobre o que a gente tá falando, né. Hoje o podcast ele é um pouquinho menor, mas a gente vai, tratar melhor aí desse tema lá no Insta da Isana, né, e no YouTube, porque você sempre fala sobre isso, é um dos temas que ela fala bastante, e a gente tá com um podcast menor, mas a gente quer falar exatamente isso.
Sobrecarga emocional, ela vem de vários fatores, então você tem que Sim. primeiro de tudo, eu tô olhando aqui, né, olhei pro lado aqui que o Matheus colocou esse, post lindão aqui, você viu que agora ela tá toda chique, né, já tem até o post aqui, Isana Menezes, Despertar 7.7, mas é onde você vai lá no YouTube para poder conferir esses e outros temas. Mas a gente falar sobre sobrecarga emocional é exatamente disso, avaliar onde que está o problema para poder começar a avaliar o hoje, porque a ansiedade começa a vir por coisas futuras e você não tem controle sobre o futuro, você tem controle sobre o presente. Então você pega o presente, segura ali o que realmente é prioridade para você, para sua vida, para o seu momento e tira aquilo que está sobrecarregando, porque senão, aí foi o que a Isana falou, ela é terapeuta, ela atende muitas mulheres e ela sabe disso, trata muito disso. Você começa a descontar em quem não tem nada a ver com aquilo, que é a sua família, quem está próximo, você começa a ter atitudes que você não precisava, você começa a ter escolhas, porque você começa a espanar, né, como o pessoal fala. Sim. Você está tão sobrecarregado que você começa a fazer escolhas que não eram para ser feitas naquele momento, só para fugir daquilo. Então, sobrecarga é um assunto muito delicado e que a gente vai ainda tratar mais aqui, né, Sim. Isana? A gente tem que tomar cuidado de uma questão muito simples. Pessoas curadas geram cura. É a mesma coisa, você tá num ambiente fechado, quem tá resfriado começa a espirrar, tossir. Então o que Sim. acontece? Pessoas doentes, elas vão gerar doenças. Então a pessoa que tá sobrecarregada, ela tá o quê? Esgotada. Sim. Mas ela tá jogando em cima, ela tá jogando. E aí o que que acontece? Chega uma hora que ela não tem mais o controle das suas emoções, do que ela faz, porque ela entrou no automático. Sim. Até mesmo para ela. Aí às vezes você olha e fala: "Fulano, você não viu? Você agiu dessa maneira. Como que você". Ela não percebe, porque ela não tem a lucidez. O equilíbrio dela já não existe mais. Ela já está num constante desequilíbrio, porque cada hora ela está oscilando em várias situações. Ela oscila o tempo inteiro. Ela oscila escolhas, ela oscila momentos, ela oscila, porque ela sempre vai tender. O cérebro vai fazer ela fazer a tendência, as escolhas e as opções para algo que ela já conhece. Então eu conheço o quê? Eu dou conta de tudo, eu vou fazer tudo, é do meu jeito, é como eu quero. E tem pessoas que elas não conseguem desmembrar isso sozinhas. Porque elas já vêm, e principalmente quando a gente fala assim, homens ou mulheres, tem famílias que o patriarcal é muito forte, tem famílias que o matriarcal é muito forte. Então, às vezes você vê que são famílias que o pai comanda. Uhum. Então, os maridos, os filhos, quando casam, eles querem comandar. E aí vende com famílias de mulheres que são matriarcais. É choque na certa. Porque todo mundo uma hora querendo poder. E eu falo sempre isso, é uma coisa que tem que ficar muito claro. Gente, viver é um presente diário, porque é uma escolha diária. Sim. As pessoas estão tão preocupadas no futuro ou estão presas tanto no passado e não tá vivendo o agora. Há uma lacuna nesse agora. E esse tempo, ele não volta, não consigo preencher isso. Você entende? Então você tem que tomar muito cuidado. A terapia te ajuda a fazer esse resgate. Às vezes as pessoas falam: "Não, mas olha, eu já liberei várias vezes perdão, eu já fiz alguns cursos". Gente, se você não tratar a tua criança. E o que é isso, Isana? A Isana hoje aqui, mas a Isana era óvulo na mãe dela. A mãe dela era óvulo na avó dela. Então é algo geracional. Se eu não trato isso, Débora, eu só vou repetir padrões. E as emoções, elas vão estar linkadas a esses padrões. Então eu quero ser a pessoa assertiva, eu quero ser a pessoa que dou conta de tudo, eu quero ser a pessoa que agrada o tempo inteiro, porque eu tenho uma ferida de rejeição absurda na minha vida, que não foi tratada na primeira infância. Talvez a minha mãe teve uma gravidez que não foi desejada. Talvez a minha avó teve uma gravidez da minha mãe totalmente indesejada. E isso o quê? Padrões são repetidos. E às vezes não é nem que não queira, né? Tem pessoas que passam por um processo e a psicóloga ou o terapeuta fala: abrace mais, beije mais. E a pessoa fala: gente, mas eu não sinto isso, eu não quero fazer, mas eu sou obrigado a fazer. Porque aprender a escrever com 6, 7 anos é uma coisa. Eu pego uma pessoa com 60, 70 anos e peço a ela: vamos, que é completamente analfabeta, vamos escrever, para ela é muito mais difícil.
a coordenação, ao movimento de pinça para pegar esse lápis, para fazer isso. É muito mais dolorido, é muito mais sofrido. E as pessoas fazem o quê? Isso é sobrecarga. Eu tô acostumada, é assim mesmo, é minha vida. E aí ela vai indo. E ela vai indo. Só que chega uma hora, o corpo não aguenta. O casamento não aguenta. O profissional não aguenta. E você se vê no meio do nada. Com certeza. Emocionalmente falando. É o que a gente sempre fala aqui. Todo mês essa mulher vem aqui, então todo mês você vai ter aqui a companhia dela e muita coisa boa, conteúdo de qualidade, mas é o que ela sempre traz aqui e eu sempre amarro finalizando aqui. Tem que procurar a ajuda de um profissional, você tem que se abrir, porque não é porque você tem, eu tenho idade, eu tenho experiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu vou. Pode deixar comigo, que eu vou levando. Só que nesse vou levando, você tá sobrecarregado e tá fazendo não só com a sua vida, mas com a vida de quem tá ao seu redor aí, coisas ruins, né? Você não tem vivido como você poderia viver, feliz, em paz e bem, por causa, às vezes, de escolhas pequenas que a gente vai deixando e quando vê, já passou a vida, né? Então, eu quero te agradecer, Isana. Hoje o nosso tempo foi mais corrido aqui, mas corre lá no Insta dela. Depois você passa aqui o seu Insta de novo. Eu quero te agradecer e já te convidar mês que vem. Convidar não, porque você já é da casa agora, né? Fixa. Para mês que vem a gente fechar em um tema desses que a mulherada gosta, né? Quando a gente fala de Sim. emoção, de comportamento, elas gostam muito. Acho que com certeza todo mundo tá precisando bastante, né? Não se sinta sozinha em todo esse processo de sobrecarga. Você não será mais amada se você fizer mais. Você não será mais vista se você fizer mais. Isso é uma mentira. Não aceite, não receba dentro do teu coração essa mentira. Você é amada e querida pelo que você é. Então, se você tem um autoconhecimento, se você se conhece, se você sabe quem você é, você sabe o seu valor. Sim. E você não se troca 6 por meia dúzia jamais. Você estipula os seus limites. Você entende. Se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre isso, entre em contato conosco no Instagram, @isana_menezes. Eu teria o maior prazer em te atender. A gente faz palestras, eventos dentro da tua empresa, das igrejas. Também, se você quiser mais conteúdo relevante sobre autoconhecimento, sobre terapia, entra no Despertar 7.7 no YouTube. Nós temos vários materiais que vão poder te ajudar, te nutrir, te alimentar para isso. E se você precisar, nós estamos abertos a te atender também dentro da terapia. Entre em contato, passa um direct e a gente vai ter o maior prazer em tirar todas as tuas dúvidas. E é isso, muito obrigada. Você sabe que toda vez que você vem aí, traz muita coisa boa para essa mulherada que tá precisando, né? E a gente também vai aprendendo, né, Isana? Sim, sempre. Muito obrigada mesmo. E vamos virar para aquela câmera ali, Isana, e vamos dar um tchau para essa mulherada aí. Agora ela tá importante, você vê, né? Antes de dar tchau, você viu como tá importante? Tá chique, gente. Tá aqui, muito chique. Tá chique, Brasil. Então, até a próxima semana. Confere lá os episódios passados. Você que não viu ainda, corre também nas mídias da Isana e a gente vai se vendo por aqui. Então, vamos dar um tchau pra essa mulherada? Tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe e até o próximo.